Seja muito bem-vindo a mais um Fala Sebrae comigo, Igor Drude. Hoje vamos abordar um desafio urgente na nossa sociedade: usar a inteligência artificial a favor das vendas, mas não para substituir o seu vendedor, mas para torná-lo mais potente. Falaremos sobre o dilema entre o agente e o copiloto de inteligência artificial. Veremos quais tarefas podem ser automatizadas e, principalmente, onde o toque humano continua insubstituível. Vamos juntos aumentar as vendas com inteligência artificial. Nossa primeira pergunta: estou investindo em IA, mas os resultados ainda não aparecem. Qual erro eu posso estar cometendo? Muito comum essa ansiedade, porque tem um quê meio mágico, uma aura no entorno dessa história de inteligência artificial que ela veio para salvar vidas, fazer dinheiro, resolver os pepinos do cliente. Calma lá, time. Inteligência artificial é uma ferramenta, assim como é a caneta, o lápis, o computador, o mouse, o martelo, enfim, ferramenta. Ainda o ser humano é o grande papel ali a atuar dentro da situação do negócio. Então, pessoal, olhem isso aqui como uma tecnologia, mas não somente como tecnologia. Ela precisa ser parte do movimento do negócio, da estratégia do negócio, para onde o negócio gostaria de ir. O uso de inteligência artificial na sua operação precisa ter com clareza quais critérios ele vai ter de uso e principalmente quais seus objetivos. Não basta simplesmente, eu vou trazer inteligência artificial porque é legal ter uma ferramenta que gera texto. Eu vou trazer porque é legal ter uma ferramenta que conversa legal no IA, conversa legal no WhatsApp. É importante que esse instrumento esteja alinhado a um objetivo muito claro de vocês. Preciso acelerar a velocidade no qual eu dê respostas para o nosso cliente. Eu preciso otimizar o meu financeiro porque eu demoro muito para emitir notas fiscais. Enfim, tragam esses desafios do negócio e aí sim a gente começa a estudar como essa ferramenta se adequa a essa situação problemática que precisamos resolver. Fiquem atentos a isso, time. Se a ferramenta, a inteligência artificial, precisa resolver esses problemas do negócio, eu preciso estar atento também como ela vai entender que isso é um problema. E o nome disso, pessoal, é dados. Onde está essa informação? Ela não consegue perceber coisas que estão soltas no ar. Ela não tem ainda todo o feeling, toda a capacidade do ser humano de perceber as coisas nas entrelinhas, as situações ainda não ditas ou não explícitas. Ela precisa disso aqui de uma forma muito clara em dados. Onde isso está documentado? Você tem essa informação no computador, você tem essa informação no seu celular, você tem essa documentação bem clara por meio de papéis, enfim. Onde está essa informação? Então, fique de olho em todos esses movimentos no qual a IA precisa estar conectada para aí sim dar as melhores respostas para o seu negócio. Um bom papel para ela dentro das operações é a capacidade dela de automatizar tarefas, que é justamente o quê? Processos que muitas vezes dependem do ser humano, processos que dependem de uma tomada de decisão nossa, e muitas vezes esse movimento do humano e essa tomada de decisão é um padrão repetitivo, é sempre muito parecido, a gente sabe que precisa ser feito daquela forma, sempre da mesma forma. Ali cabe automação. Só que fique atento na hora de priorizar. Automatize aquilo, pessoal, que gera impacto real nas suas vendas, porque muitas vezes a gente acaba automatizando firulas do negócio, que não geram tanto valor. Às vezes são coisas que são muito legais de ter, mas não são imprescindíveis de se ter. Então, pessoal, fiquem muito atentos porque isso muitas vezes vai gerar em vocês uma certa ansiedade. E esperar essa resposta imediata sem dar tempo para adaptação pode prejudicar muito, porque você vai testar. Muitas vezes, para priorizar, você precisa experimentar ver se isso gerou valor ou não, se gerou um resultado melhor ou não, se o cliente está mais satisfeito ou não. E falando de clientes, a gente tem que falar para o cliente interno também, que é o seu time. Ele precisa estar treinado para trabalhar junto com essa inteligência artificial. Senão, pessoal, é mais uma ferramenta que fica largada no canto. Então, o time precisa aprender como que isso nos seus processos gera mais performance. Eu ganho mais tempo, eu ganho mais qualidade, eu ganho mais assertividade. E para isso, você precisa mensurar os resultados. Porque mensurar métricas erradas ou insuficientes para ver o impacto pode prejudicar muito a sua tomada de decisão. Nossa segunda pergunta aqui nesse campo de inteligência artificial é: qual é a diferença entre IA agente e IA copiloto? E qual faz sentido para o meu negócio? Então vamos por partes aqui. É uma pergunta que tem uma certa complexidade, mas é importantíssima que vocês entendam. Vocês vão ouvir essas palavras muito comumente no ambiente de negócios. Agente de IA, copiloto de IA,
Tem a marca da Microsoft, dizer aqui explicitamente que chama Copilot, e ela não é nenhum dos dois, é a inteligência artificial dentro dos produtos da Microsoft, enfim. Aqui no caso, pessoal, o conceito de agente e o conceito de copiloto. O agente é toda aquela inteligência artificial e as suas automações que assume tarefas quase que totais nos bastidores do seu negócio. Por exemplo, toda vez que um cliente me der um oi lá no direct do Instagram, eu gostaria que automaticamente me avisasse no WhatsApp e também avisasse os meus vendedores. Pessoal, isso acontece sem eu pedir, sem eu demandar. Simplesmente tem um gatilho. Se alguém me mandar um direct lá no Instagram, automaticamente ela vai mandar um resumo disso para o meu WhatsApp e para o WhatsApp dos meus vendedores. Isso é um agente. Ela trabalha nos bastidores, justamente que operacionalizando atividades, nos ajudando a ganhar mais performance. O copiloto é quase igual, só que ele fica ali no aguardo de um comando, de uma provocação, ele precisa de um pedido. Ele vem naquela lógica da metáfora do piloto e do copiloto. Então, os dois são parceiros de trabalho, enquanto o piloto, você, que é o administrador, o gestor, o empreendedor, está lidando com as principais tomadas de decisão, ele está aqui para te dar suporte, principalmente em práticas que vão te ajudar a ter mais performance. Por exemplo, estou atendendo um cliente e o cliente apresenta para mim uma objeção. Eu não quero comprar por causa disso. Eu posso acionar o meu copiloto, que tem uma memória, uma capacidade cognitiva mais avançada, porque ele já conhece o meu histórico de vendas, conhece os produtos que funcionam, que não funcionam, por que vendeu, por que não vendeu. Na hora, eu posso pedir para ele me ajudar a trazer uma resposta a essa objeção, essa negativa do cliente em querer comprar, para que eu possa argumentar melhor. Então, eu tenho esse meu parceiro do lado para ser consultado, para ser chamado, para ser disponibilizado de algum recurso sob o meu comando. E aqui você piloto e o seu copiloto tomam decisões de conjunto, interagem, aprendem, constroem esse movimento em parceria. O agente, pessoal, pode gerar para vocês uma economia em escala, porque muitas vezes vocês estão lá otimizando processos e práticas que não vai ter mais tanto ser humano envolvido ali, mas exige aqui risco e confiança alta. Por quê? Cara, porque você vai deixar de fazer coisas e a máquina vai tocar sozinha. Já o copiloto, ele preserva um pouco do toque humano, o relacionamento, você ainda está um pouco à frente e tende a se encaixar melhor nos pequenos negócios. A dica é, torne agente de IA todo aquele processo que você já viu que é um padrão repetitivo, é sempre da mesma forma, para justamente o quê? Encurtar o tempo de atendimento, encurtar o tempo de performance que você tem dentro do negócio. Avalie, você precisa de substituição ou de amplificação do vendedor? Comece como copiloto e evolua para o agente. Conforme vocês vão ganhando ganhos de maturidade, vão aprendendo, vocês vão automatizando cada vez mais coisas e deixando mais leve a sua operação. Nossa terceira pergunta. Quais tarefas de vendas posso automatizar com IA sem perder a personalização? Essa aqui é bem legal, pessoal. O que é importante aqui? Muitas vezes a gente pensa em inteligência artificial, principalmente vendo as respostas anteriores, que a gente está falando só de padrões, de automatização de coisas que são repetitivas, para terem resultados sempre igual, quando é o contrário. Aqui a gente está tratando de hiperpersonalização. Por quê? Mais do que somente padronizar, porque aqui não precisa nem de inteligência artificial, para padronizar você precisa simplesmente de um algoritmo que repita aquilo ali, replicando o padrão. A ideia da inteligência artificial aplicada é que ela traga essa capacidade de olhar para o processo, que tende a ser igual, mas customizá-lo de uma forma muito dedicada para a resposta que você tem. Isso hiperpersonaliza no nível que você, se fosse fazer sozinho ou fazer à mão, ia demorar muito tempo. Então, pessoal, aqui é importante que a IA comece a ajudar vocês a justamente entender como vão fazer essa priorização baseado em histórico de interação. Ou seja, ela olha para os bastidores, olha para os seus dados e a partir daí, o que ela começa a fazer? Ela começa a gerar aquele toque de pessoalidade, ela começa a entender contexto, ela começa a resgatar algumas informações que estão na relação entre as partes. Ali dentro, pessoal, vocês vão entender que, muitas vezes, dentro de um padrão, ela consegue trazer um toque quase humano, quase um entre aspas aqui, por quê? Porque ela tem acesso a informações muito específicas, por mais que o processo seja padrão.
Por exemplo, você tem um processo de atendimento que você gosta de querer agendar uma conversa com o cliente, você gosta de trazer para ele alguma coisa específica da sua situação e tudo mais. E se for fazer humanamente com um a um, vai te demorar muito tempo. Mas você sabe que o protocolo de atendimento é o mesmo. Cara, a IA pode fazer isso usando um script de texto lá no teu WhatsApp. Ela vai trazer informações pessoais, se o indivíduo é homem ou mulher, se ele comprou alguma coisa no passado contigo, o que ele anda fazendo, enfim. Ele consegue personalizar aquele protocolo padrão sem deixar ele muito duro, muito quadrado no dia a dia do negócio. Aqui é importante também que ele pode gerar e-mails, mensagens com sugestões, com conteúdo personalizado, tudo isso a partir do quê? Das necessidades e as afinidades que esse seu cliente, esse seu lead tem. E também pode, pessoal, te construir aqui dashboards, painéis, gráficos, para que você entenda com uma clareza, assim, onde estão as grandes oportunidades para que você faça upsell, cross-sell. Os conceitos aqui, upsell é você fazer com que o cliente compre um produto de um valor mais agregado a partir de uma demanda que ele levantou para ti. O cross-sell é fazer com que o indivíduo compre o que ele pediu e alguns produtos agregados. E ainda assim perceber o cara que não quis comprar, ele simplesmente trouxe uma objeção e saiu sem a venda. Você consegue enxergar isso no detalhe. Outro ponto importante aqui para vocês, pessoal, é ver que chatbots, ou seja, mecanismos de conversa que tratam com texto inicialmente, podem envolver a voz, inclusive a sua, ou seja, de uma forma simulada por inteligência artificial, para que elas façam uma primeira triagem do cliente. Ou seja, em vez de você atender um monte de gente lá no começo do atendimento, sabendo que é um funil, tem gente que não avança, tem gente que avança mais ou menos, enfim, você joga a IA para fazer todo esse processo inicial e aí sim, ela com inteligência, com critérios, com uma capacidade de persuasão bem programada, vai avançando esses clientes de uma forma mais qualificada pro seu funil comercial. Outra coisa interessante é ela começar a fazer sugestões de ofertas para o seu cliente baseada no quê? No perfil dele. Não somente ela vai fazer uma interação mais personalizada no campo da comunicação, mas também no campo da oferta. Porque sabendo o que ela gosta, o que ela não gosta, histórico de outros clientes parecidos, históricos desse próprio cliente, ela consegue fazer uma curadoria do seu portfólio de produtos e serviços mais adequada. E por fim, time, monitoramento. Ela vai estar sempre de olho. Somos humanos. A nossa capacidade cognitiva é limitada. A gente não consegue fazer muita coisa simultaneamente, não conseguimos lidar com, principalmente em momentos de pressão, com tomadas de decisões mais assertivas, enfim. O monitoramento de falhas e oportunidades em tempo real para o vendedor agir é imprescindível. Então, esse copiloto ou esse agente, ele pode estar sempre ligadaço no que está acontecendo. Saber se um cliente tende a sair do seu funil, porque ele está dando indícios, está apresentando um comportamento ali de cliente que vai desistir da compra, ou o contrário, um lead que apareceu dentro do seu dia a dia de negócio, uma oportunidade comercial, e que, de acordo com algumas características, a IA já percebeu que, poxa, esse aí tende a converter mais fácil. Energia nele, vamos converter. Vamos converter. Então o ponto aqui, time, é fique atento a todos esses sinais que muitas vezes a gente não consegue perceber, mas a IA está aí. Ela consegue fazer isso muito melhor. Nossa quarta pergunta. Até que ponto posso confiar na IA para decisões críticas de vendas? Cara, isso aqui é uma pergunta bem importante para o nosso dia a dia, porque, como a gente tratou anteriormente, por vezes a gente acha que é uma pílula mágica. A gente acha que vai ter alguma coisa sobrenatural atrás dessa tal de tecnologia, que a resposta que ela vai me trazer, ela é perfeita, ou ela, por mais que ela seja surpreendente, ela é super assertiva. Quando é o contrário, pessoal, a inteligência artificial, ela é simplesmente um algoritmo que fica lidando com padrões e apresenta esses padrões para nós. Em geral, estatisticamente, tende a ser positivo. Por quê? Porque ela está olhando uma base de dados. Mas tome cuidado, porque pode ser uma base de dados enviesada. Se você errou muito no passado e ela não sabe que aquilo é errado, ela pode tender a te trazer uma resposta de uma indicação futura para seguir aquele padrão, porque ela percebeu que a gente fez muito no passado, mas não está qualificado. Tu não disse que aquilo é errado, que eu não quero fazer mais daquela forma. Fiquem atentos a esse ponto. Use a IA, pessoal, como um assistente de confiança, mas não como o seu chefe direto.
como se fosse uma segunda opinião, como se fosse uma ampliação do seu repertório, ouvindo novas e melhores vozes. Mas não torne ela, assim, um fator decisor e definitivo no seu dia a dia. Quanto mais você utilizá-la, quanto mais a base de dados dela for confiável, quanto mais essa unidade entre vocês estiver funcionando dentro da organização, vocês vão perceber que, naturalmente, você vai perceber respostas mais assertivas. Mas a minha sugestão, time, fiquem sempre céticos. A tomada de decisão humana ainda é imprescindível. Por isso, defina as zonas de decisão onde a IA é mais assertiva e onde vocês vão atuar de forma mais ativa. Isso vai fazer com que muitas vezes, numa parte de qualificação, a IA tome essas decisões e comece a fazer os filtros. Mas na parte mais negocial, que tem aquelas sutilezas subjetivas, assuma o controle. Sai o agente de IA que toca muitas coisas automáticas e, por vezes, assume um copiloto que vai te dando suporte enquanto a negociação, a decisão, esse processo de relacionamento é contigo. Isso vai fazer com que muitas vezes vocês fiquem atentos ao comportamento da própria IA. Orem muito os resultados dela para que ela aprenda. Diga, isso é ruim, isso é bom, essa é uma resposta boa, essa não é, isso fez sentido para o cliente, isso não fez. De novo, meu time, a IA não consegue adivinhar todas essas nuances do comportamento humano, desse mundo real que a gente vive. Ela precisa ser informada. Então, a cada resposta que ela te trazer, dê um feedback para ela, se aquilo gerou ou não valor, se isso atendeu ou não, se isso impactou positivamente ou não o seu cliente. Sempre informe a máquina. Com o tempo, vocês vão começar a mitigar esses erros, contornar esses vieses que muitas vezes uma base de dados sem qualificação pode tornar para elas, e aí com o tempo vocês vão se tornar cada vez mais parceiros e assertivos. E por fim, meu pessoal, o seguinte, transparência com o cliente, que aqui algumas coisas começam a tocar aqui nessa questão de confiança. O cliente vai ter contato com essa tua máquina em algum momento, fato. Seja no atendimento, seja numa indicação, seja no processo, deixe claro para o cliente que aquilo é inteligência artificial, para que o cliente possa também te dar o feedback, se aquele processo está assertivo, se ele é melhor com o humano, se ele gostou de ser atendido, ser feito daquela forma, enfim. Ser aberto com o cliente te ajuda ao aprendizado de máquina que você está desenvolvendo dentro do seu negócio. Evite esconder. Se vocês chegarem nas minhas redes sociais ou nas redes sociais de outras empresas, vocês vão perceber que algumas já têm utilizado como um parceiro de respostas, para justamente o quê? Enquanto eu estou aqui gravando, enquanto a empresa está fazendo um monte de coisa, a IA assume um papel conversacional. Só que é importante que naquele momento o cliente não seja iludido, ele saiba que ele está falando com uma máquina e que em breve um ser humano será alocado para atendê-lo. Deixe isso aberto e converse, peça feedbacks para que isso melhore os seus processos. E por fim, time, a IA falha se os dados ou o contexto de aplicação forem fracos. Fortaleçam a sua base de dados. Não trabalhem no achismo junto da IA. E a nossa última pergunta é: como diferenciar meu negócio usando IA, sem parecer frio demais? Essa é bem interessante, pessoal. Por quê? Porque muitas vezes, se a gente começar a trazer muita automação, muita IA para o negócio, vocês sabem o que vai acontecer, né? As pessoas muitas vezes compram muito mais baseado em emoção do que em raciocínio lógico. E muitas vezes emoção é gerado de ser humano para ser humano, relacionamento para relacionamento. E um excesso de automação, um excesso de tela, pode cortar um pouco dessa energia humana que existe dentro do seu negócio. Então, pessoal, importante vocês entenderem que IA, principalmente nessa fase inicial que vocês estão de adoção, de aprendizado, ela precisa existir para dar mais liberdade, mais vida para você, empreendedor, para o seu time. Ou seja, aquelas atividades repetitivas, aquelas padronizações que sempre precisa ser feita porque é um protocolo, tenta trazer para a IA para que ela faça isso nos bastidores. E sobre mais para o ser humano, lidar com o cliente, entender suas dores, seus desafios, criativamente pensar em novas oportunidades, enfim. Use a IA para que ela traga mais liberdade para vocês. Use ela para entregar uma experiência mais rápida, para que assim o humano possa entregar uma experiência mais memorável. Isso faz com que a gente tenha casos de
parceria humano e IA mais claros e mais autênticos. Não se torne refém de tudo que ela fale. Pelo contrário, ela está aqui para te servir. Esse comunicado, essa ideia de parceria, de por trás da IA, é você que está trabalhando junto com ela, torna ainda mais forte a capacidade de vocês entenderem os desafios de mercado. Porque sempre vai se pensar de que forma eu posso automatizar isso, porque eu não preciso fazer sempre da mesma forma, eu posso estar aqui na frente do cliente e a máquina, ela assume toda essa repetição. Aquela coisa que já era para estar sendo feita por um robô, mas ainda é um humano que está fazendo. Você vai ganhar mais tempo, mais energia e mais capacidade de vender dentro do seu negócio. E pessoal, cuidado com esse eu uso IA. Muitas vezes a gente está trazendo isso como se fosse um grande lema ou uma vantagem competitiva do seu negócio. Talvez não seja. Talvez a grande vantagem do seu negócio é atender melhor o seu cliente, a grande vantagem do seu negócio é ter um preço mais competitivo, a grande vantagem do seu negócio é ter uma experiência mais adequada para os desafios que o seu cliente tem. E para você entregar tudo isso, você aí sim tem nos bastidores inteligência artificial. É isso que vai trazer para você diferenciação, porque para o seu cliente é importante que ela se pareça simples, para que você resolva cada vez mais os desafios que ele tem na vida deles e eles nem perceberem o esforço gerado. Hoje, nesse programa, nós vimos que inteligência artificial nas vendas não é sobre robotizar vendedores. Pelo contrário, é sobre ampliar o que o vendedor já faz de melhor. Quando a tecnologia vira copiloto e não concorrente, o resultado aparece no seu dia a dia. É mais velocidade, é mais precisão e, principalmente, mais tempo para o cliente. Quer o Sebrae te ajudando a acelerar o seu negócio? Ligue 0800 570 0800 ou fale com a gente pelo WhatsApp. É só apontar o celular para o QR Code na tela. Nos vemos no próximo episódio do Fala Sebrae. Grande abraço!